Está escrito no Zohar Vaikel, página 32 a 52, né? Todo dia uma voz clama a todas as pessoas no mundo. Isso depende de você. Separe uma parte de si mesmo e dedique ao Criador. Em algum momento da vida, pensamentos e desejos se aproximam-se mais e mais da parte espiritual e cada pessoa que depende de nós entendermos ou não aquele chamado interior. A voz assegura o homem ao deixar de lado seus desejos desnecessários, transitórios e terrenos, ao cessar a sua busca contínua por apaziguamento, ele alcançará a verdadeira e eterna felicidade. A partir disso, podemos compreender o significado secreto da oração. Aquele que reverencia o Criador e direciona seu coração e desejos em sua oração, realiza correções notáveis e subliminares. Se alguém deseja entrar no reino espiritual e sentir-se o Criador, a única coisa que precisa fazer é orar. Ou seja, pedir ao Criador para corrigir sua natureza, para transformá-la da natureza do nosso mundo, que é o desejo egoísta, para a natureza do mundo espiritual, a natureza altruísta. Ele então entrará para a eternidade e transcenderá os limites do nosso mundo. Estando completamente escravizado por seu egoísmo, um homem é incapaz de se modificar sozinho. Para corrigir-se, o homem necessita de receber as forças que existem fora de si, além das fronteiras do seu egoísmo. Ele deve pedir para receber essa força, portanto, a única coisa que o homem deve fazer é simplesmente orar. No entanto, a oração não é proferida através da boca. Pelo contrário, ela é o desejo de nosso coração, pois o Criador lê esses desejos em nossos corações. Portanto, a única tarefa do homem é transformar esses desejos para que o seu coração deseje modificar seus próprios desejos. Contudo, mesmo esse homem é incapaz de fazê-lo por si mesmo, e ele deve pedir isso ao Criador. Assim, tudo se resume a exaltar o domínio do Criador. A fé nele e sua singularidade, seu poder, sua capacidade e vontade de auxiliar. Todos os esforços do homem objetivam criar o único e verdadeiro desejo dentro de si, sentir o Criador. Aqui o Zohar, bem como todos os outros livros da Kabbalah e da Torá, falam daqueles que já alcançaram os mundos espirituais com seus desejos e virtudes. Enquanto permanecem em nosso mundo, percebem que existem dois mundos simultaneamente. A oração, a qual o livro se refere aqui, constitui as ações espirituais de quem já adquiriu os instrumentos espirituais e pode utilizá-los exatamente da mesma maneira que usamos nossas mãos e meios auxiliares em nosso mundo. Primeiro, nas canções e hinos dos anjos, e de acordo com a ordem dos cânticos cantados pelos filhos de Israel abaixo, que está em Malhut, se enfeita e se corrige como uma esposa que faz para o seu marido. Os filhos de Israel são aqueles que almejam se tornar Israel, direto a Deus, ou o Criador. Ou seja, se aproximar dele ou ir direto ao Criador. Tal pessoas que existem nos mundos superiores com instrumentos desejos, esses instrumentos são os desejos altruístas e espirituais, podem alterar o estado das sefirot superiores e dos mundos por meio das suas ações espirituais. Nosso livro de rezas foi copiado pelo sábio da Grande Assembleia 20 séculos atrás. Antes disso, todos se dirigiam ao Criador de acordo com o que sentiam, e não através desses livros pré-estabelecidos. Cerca de 20 séculos atrás, as almas mais grosseiras começaram a descer ao nosso mundo, necessitando então de orações sistematizadas. Assim, os membros da Grande Assembleia, os grandes cabalistas, criaram um livro de oração, de rezas. Não é? Antes disso, todo mundo se dirigia a Shem com os desejos do seu coração, os desejos altruístas. Mas agora, depois que
esse livro de rezas, os sidurins foram feitos, não é, para que fosse colocado dessa forma, né? Essas almas mais grosseiras descerão ao nosso mundo, então as orações foram sistematizadas. Assim, um membro da grande assembleia, grandes cabalistas, criaram um livro de oração que ainda temos hoje. A forma ordenada dos livros de orações expõe todos os graus consecutivos da correção do homem. Por trás da palavra desse livro, aquele que compreende vê as ações espirituais que precisam executar. Essa informação é transmitida nas letras, nas suas formas e combinações, mesmo como nas sequências de frases e trechos de toda a reza. De acordo com a estrutura da oração, correção do mundo ocorre primeiramente através das bênçãos da manhã, Tefilá Koupé, até a oração de Shemoneh, correção das posições, sentada, então chegar a palavra Emet, Veit Srive, e conclui o Keriat Shema. Todos os mundos atingem a correção. E quando eles alcançam as palavras Gaal, Israel, todas as correções tornam seu lugar. A partir daí, eles continuam a rezar a oração Shemoneh de pé. Na espiritualidade, consequentemente na corporeidade, uma pessoa pode estar em um dos três estados, deitado, sentado ou de pé. Um recém-nascido no nosso mundo e uma pessoa espiritualmente recém-nascida desenvolve-se na mesma progressão. Deitado significa que a posição da cabeça, das pernas e do corpo estão no mundo, né? No mesmo nível, no nível espiritual. Isso corresponde ao estado embrionário, quando tudo que existe nas 10 sefirotes é igual, sendo esse o estado espiritual mais inferior. Sentado significa que a cabeça está acima do corpo e o corpo está acima das pernas, porém não se pode usá-las. O estado é chamado de Katinut, pequeno, né? Então, o Vak, que é o estado das sefirotes. A posição de pé implica uma distinção absoluta entre os níveis da cabeça, corpo e pernas. E é chamado Gadilut, grandeza, ou Gá, assim de acordo com a capacidade de alguém impedir por correção, recebe-se gradualmente essa força do Criador, ocorrendo o crescimento. Parar aqui só para a gente ver. Não importa se você está sentado, se você está deitado, se você está de cabeça para baixo, plantando bananeira, se você não tem os atributos físicos para ficar nessa posição, uma pessoa que é cadeirante, a pessoa que nem perna tem, uma pessoa que não pode levantar da cama. Isso são só metáforas dos mundos espirituais e para a organização das sefirotes, da árvore sefirote. Tá? Isso tem a ver com a alma. Muito bem. Portanto, quando se alcança a palavra Emet, vez sair, tudo já foi corrigido. Todos os mundos concebem Malhut em si mesmo, já que Malhut concebe o Rei Celestial em si. Quando o homem atinge a expressão Gaal, Israel, o Rei Supremo avança junto aos níveis ao longo das 3 linhas para receber Malhut. O Rei Supremo, o Criador, nos diz respeito a todos os seres criados, no que diz respeito a todos os seres criados. Vai constituir Zerampim, do mundo de Atzilut, já que Malhut de Atzilut é a soma de todas as criações. A gente sabe que o mundo de Atzilut está em Rohimá, Keter. Né? Ali é o mundo de Atzilut, onde tudo foi criado. Primeiro, o Eterno ele tem uma ideia, ele cria Keter, ou seja, já é criação espiritual, muito, muito elevado, onde começa a ser criado o nome Yod Revavirê, haja vista que o Eterno ele cria as letras para poder descer da onde ele está, para vir já habitar no nosso mundo. Então, ali em Keter, aí ele desce para Rohimá, e em Malhut de Rohimá, então, ele começa a desembocar para dar vida para todas as criaturas no nosso mundo. Então, aquelas 3 linhas, né, para receber Malhut. O Rei Supremo, o Criador, no que diz respeito a todos os seres criados, constitui Zerampim do mundo de Atzilut. Já que Malhut de Atzilut é a soma de todas as criações, tudo que já foi criado, incluindo a nós e todos os mundos, como tudo que habita. É uma parte de Malhut.
em nosso estado inicial, somos partes de Malhut que recebe a menor porção da luz do Criador. Aquele Neadarki, que é aquela pequena perninha do Kuf que alimenta tudo. À medida que nos aproximamos do Criador, em nossas propriedades, tornamos-nos semelhantes às dele. Recebemos cada vez mais luz, maior em proporção, em nosso avanço, o que nos faz sentir como que uma felicidade infinita, paz, deleite, eternidade, e como que uma força de vida. Os níveis da nossa proximidade com o Criador, nosso eu e ele, Malhut e Zerampin, são descritos na Cabala, utilizando uma linguagem especial. A proximidade das propriedades é considerada uma transição do estado de costas, entre Zerampin e Malhut, para o estado de frente a frente. Ou seja, quando Adão e Rava, Binar e Rorimá estavam costa com costa, porque desejo de receber e desejo de doação são dois estados diferentes. Então, se eu estou como recepção, eu estou de costa para o eterno. Não é? Então, essa é uma questão onde eu devo consertar. Recebemos maior luz, maior felicidade, deleite, eternidade. Os níveis da nossa proximidade com o Criador, nosso eu e ele, Malhut Zerampin, são descritos na Cabala utilizando uma linguagem especial. Das proximidades, da propriedade é considerada uma transição do estado de costa com costa, assim, entre Zerampin e Malhut, para o estado de frente a frente. A união da alma com o Criador é descrita como um zivug, né, que a gente viu, que é aquela luz que vai andar na árvore seferótica, que é chamado de ato sexual entre Zerampin e Malhut, quando então Zerampin transmite a luz a Malhut. E cada alma, em proporção à sua correção, pode assim receber essa luz. Naturalmente, o Criador permanece em um estado de repouso absoluto. Todos os seus movimentos atribuídos são sentidos em relação a Malhut, dependendo das mudanças de suas propriedades. Às vezes ele o sente mais, às vezes menos, e às vezes percebe isso como seu movimento em sua direção. Nós devemos permanecer em total humildade e reverência perante o Rei Supremo, cada um em seu lugar, pois ele estende as suas mãos, a sua mão direita, a Malhut, em Mag Abraham. A primeira bênção da nossa Shemoneh, designada linha direita, então ele coloca a sua mão esquerda sobre a cabeça de Malhut, como está escrito, que as mãos esquerda esteja sobre a minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Shirachirim 2:6. Na bênção, a Tagbo, a segunda bênção na oração, Shemoneh, designada na linha esquerda. Toda a magnífica Shirachirim, Cântico de Cântico, Fala Suprema, Fusão e todas as criaturas do Criador, visto que nosso mundo é criado como reflexo do mundo espiritual. A fusão espiritual só pode ser descrita através das palavras correspondentes em nosso mundo. Como nosso mundo é egoísta, as ações altruístas espirituais voltam-se em direção à fusão das propriedades e desejos, sendo descrito na palavra do nosso mundo como Malhut, ou a alma do homem que deseja receber para si. Toda a magnífica Shirachirim, Cântico dos Cânticos, fala da suprema fusão de todas as criaturas com o Criador. Visto que o nosso mundo é criado como reflexo do mundo espiritual, a fusão espiritual só pode ser descrita através das palavras correspondentes em nosso mundo. Como o nosso mundo é egoísta, as ações altruístas espirituais voltam-se em direção à fusão das propriedades e desejos, sendo descritas nas palavras do nosso mundo como Malhut, a alma do homem. Aproximando-se do Criador em suas propriedades, seguida por sua unificação gradual, primeiro ela se manifesta sob a forma de um abraço, seguido de um beijo. Então, a cópula, quando a alma é suficientemente corrigida para receber a luz, Rorimá, o Criador. Depois, Zerampin e Malhut se abraçam e se unem em um beijo de bênção. Rael Hakadosh, designada a linha do meio. A partir desse estado e mais acima,
tudo passa a ocorrer no estado de um beijo. Até as últimas 3 bênçãos da oração, Shemoneh. Esse é o significado espiritual verdadeiro das 3 primeiras bênçãos da oração Shemoneh. Em outras palavras, se alguém for capaz de efetuar uma ação espiritual e que corresponda às condições descritas nessas bênçãos, a unidade do Criador é atingida e denominada abraço e beijo. A explicação detalhada das ações espirituais é apresentada no estudo das 10 Sefirot do Rabi Ashlag, que logo nós iremos fazer. A linguagem do Zohar e da Torá descreve todas as ações com palavras no nosso mundo. A linguagem da Cabala as descreve utilizando os termos Sefirot, Passufim e Luzes, sendo a linguagem de Sefirot a mais completa e precisa para a descrição da ação espiritual. Portanto, ela foi escolhida pelos cabalistas para o seu trabalho interno e para nos explicar a prática e o método da ascensão espiritual. O homem deve aspirar ao Criador com seu coração e desejo, a fim de adquirir as intenções e que o conduzem em correção ao estado espiritual descrito nessa oração. Para que a sua boca e seu coração e desejos tornem-se um único todo, e os seus lábios não falem contra os desejos do seu coração. O Criador aguarda apenas a sinceridade de nossos desejos, a fim de que sejam realizados ao mesmo tempo e nos aproximamos dele. Uma reza. Pai misericordioso, amado da alma, conduz o teu servo à tua vontade. Teu servo correrá como um cervo e se curvará diante da tua majestade. Para ele, tua amizade será mais doce que o gotejado do favo de mel, do que qualquer sabor. Maravilhoso e majestoso esplendor do universo, minha alma anseia pelo teu amor. Por favor, Deus, cura agora. Mostra-lhe a amabilidade do teu esplendor. Assim ela será fortalecida e curada, e a alegria eterna será dela. Todo honrado, que a tua misericórdia possa ser despertada, e por favor, tem piedade do filho do teu amado, pois tenho ansiado por tanto tempo para ser o esplendor da força. Meu coração deseja por eles e, por favor, tem piedade e não te ocultes. Por favor, seja revelado e derramado sobre mim. Meu amado, o refúgio da tua paz. Ilumina a terra com tua glória e nos regozijaremos e seremos felizes em ti. Apressa-te, traz amor, pois é chegado o momento e perdoa-nos como nos dias antigos. A canção é Yed Nefesh. Nem tem tempo que eu não canto essa canção, mas é uma canção que é cantada no Shabat, quando se fazia ritualista do Shabat. Aí é o seguinte, quando o criador Malhut se mescla em um beijo, aquele que precisa ser aconselhado, e o auxílio pode pedir por isso, por seu estado chamado de época do desejo. E já que o homem suplicou perante o rei e a rainha, Esherrená, nas 12 bênçãos intermediárias da oração, dessa forma ele corrigiu e preparou os desejos do seu coração para as últimas 3 bênçãos. Ele despertou o desejo do Criador por ele, pois graças a essas 3 últimas bênçãos, ele se funde com o Criador na suprema unidade. A época do desejo é um estado adequado para fazer solicitações e receber respostas. A força para a autocorreção. O rei e a rainha são Zerampim e Malhut, ou seja, seres superiores, não é? Que estão acima do nosso nível de árvore sefirótica, e Malhut. Cada bênção constitui uma sequência de correções individuais da alma do homem. Por conseguinte, o homem ascende a um nível espiritual mais elevado, assim ele gradualmente atinge uma unidade suprema com o Criador. Então ele deve cair em sua face, quando Malhut conter as almas dentro dela, deve submeter a alma do homem ao poder absoluto do Criador, já que essa época é adequada, estado para confiar a alma a pessoa entre todas as outras almas, pois Malhut é a fome de vida. Aí, sobre a face, confiar a alma significa que o homem tem apenas um desejo único.
livrar-se completamente dos seus desejos egoístas. Então, essa é a reza completa para se chegar a Shem. E no lugar dele, recebeu o desejo altruísta do Criador. Ao receber os desejos do Criador, o homem torna-se semelhante a ele, à medida que se assemelha, funde-se ao Criador. Ao se fundir ao Criador, o homem adquire tudo o que ele possui: imortalidade, conhecimento completo de toda a criação, poder, perfeição, tudo isso é dado ao homem. O segredo da luz encontra-se disponível apenas ao escolhido. Quando Malhut reúne as almas humanas pelo seu desejo único de se fundir ao Criador, pois o mesmo desejo ocupa o coração do homem. Ele, o homem, se submete inteiramente à inspiração por essa fusão, de modo a incluir sua alma na fusão coletiva entre Malhut e o Criador. Se a sua alma for recebida pelo Criador, o homem se funde instantaneamente a ele e entra na frente da vida Tzor Hahaim, tanto o é neste mundo quanto no mundo vindouro. É uma porta. Se você consegue abrir mão da recepção, do desejo de receber para si mesmo, logo você funde-se no Criador e você já está no Olam Rabá. Olha que coisa bonita. Embora a Cabala seja considerada um ensinamento secreto, não detém segredos. Ela é percebida como segredo somente para aqueles que ainda não são incapazes de criar os órgãos espirituais com que percebe ao seu redor, dentro de si mesmos. Nós somos únicos a esconder o nosso meio de nós mesmos, pois não possuímos os órgãos sensoriais adequados, como a gente vai ver. A gente tem visto o Galga, Kainai, né, os ouvidos, os olhos, a boca, tudo o que é falado, a gente está criando um sistema espiritual, ainda não se tem. Enquanto não se chega a esse nível de doação, não se constrói esse nível. A gente está no nível egoísta, que vai ter que ter vários níveis de tratamentos, como a gente vai entender. A unidade por todos os lados significa que as almas atingem a semelhança com o Criador em todas as suas propriedades. Os justos são aqueles que querem fundir-se com ele, alcançando toda a criação. E, como resultado, descobrem a justiça do Criador, que os criou e, portanto, os governa. Aqueles que desejam validar todas as suas ações são chamados de justos. Embora eles ainda não tenham atingido esse estados e estejam ao caminho dele, mesmo que seja apenas no seu início, ainda não corrigiram nem mesmo um único desejo e somente sente a menor aspiração de se aproximar do Criador, esses já são chamados de justos. Após esse desejo, o Criador cerca Malhut por todos os lados, e Malhut o sente, com todas as suas propriedades e sensações corrigidas. Assim, o homem também recebe o nome de Shalom, paz, pois ele estabeleceu uma aliança com Malhut abaixo, semelhante à aliança da Sefirah Yesod superior. E quando o homem deixa o nosso mundo, sua alma se eleva através de todos os céus e nada fica em seu caminho. E o Criador clama e diz: que venha a paz. A alma revela as três elevações do sagrado pêssego e ninguém fica em seu caminho. Por isso, feliz é aquele que faz uma oferta ao Criador. No momento em que a alma se separa completamente do egoísmo, ela se funde completamente ao Criador e não é mais obrigada a descer a esse mundo, revestir-se de um corpo físico e receber uma parcela adicional de desejos egoístas. Uma oferta ao Criador significa a rejeição dos desejos egoístas do corpo, denominada sacrifício. Então, o sacrifício não é aquele sacrifício de você matar outro ser, nem você mesmo se sacrificar, mas o sacrifício é quando você abre mão de todos os seus desejos egoístas. E assim você avança, né? Então, já que o nosso corpo não é diferente daquele de um animal. Portanto, a aspiração de se livrar do corpo animado, de seus desejos chamados de oferta, dependendo do tipo de desejo que o homem já é capaz de querer livrar-se, sua oferta toma forma de um pássaro, né, uma parte dos seus desejos, ou gado, outra parte.
Algumas partes do Zohar, algumas das composições do Ari abordam essas questões em grande detalhamento. A gente tem algumas partes já falando lá no nosso canal sobre essa oferta, que não são de animais, mas são desses níveis de alma que nós abrimos mão de receber para nós mesmos, dos nossos desejos egoístas, cada um na sua proporção. Não devemos querer ser além do que somos, mas numa caminhada devagar, a gente vai pedindo o eterno. Observe que falamos que só o desejo de querer mudar já é uma grande meta, né? Já é uma grande meta querer mudar. Muito bem. Então, continua aqui, né? Portanto, a aspiração de se livrar do corpo animado de seus desejos é chamada oferta, né? Dependendo do tipo de desejo que o homem já é capaz de querer livrar-se, sua oferta torna-se forma de um pássaro, ou de um boi, etc. O Rabi Hia ergueu a voz. Ó Rabi Shimon Bar Yochai, você está vivo e eu já estava de luto por você. No entanto, não é por você que estou de luto, mas por todos os meus amigos e por todo mundo que permanecerá órfão depois. O Rabi Shimon é como a luz de uma tocha, brilhando tanto no alto como embaixo. Como a luz abaixo, ele ilumina o mundo inteiro. Ai deste mundo quando essa luz deixá-lo e erguer-se no alto. Quem brilhará neste mundo com a luz da Torá? O Rabi Abba subiu, beijou o Rabi Hia e disse: se tais palavras estão dentro de você, agradeço ao Criador por me enviar até você, para que eu pudesse estar mais próximo de você. Como sou feliz com o meu destino. Todos os personagens descritos no Zohar são objetos espirituais. Parte do fim, como a Torá inteira o faz. O Zohar só fala de coisas que existem no mundo espirituais, ao invés das coisas do nosso mundo. Portanto, todos os objetos, animais, plantas e pessoas descritas no livro do Zohar constituem níveis espirituais e desejos de fim. O Criador deliberadamente viu no nosso mundo almas especiais que são próximas a Ele, para ajudar todos os outros a atingir o nível espiritual nesta vida. Enquanto eles ainda estão nesse mundo, esses grandes cabalistas servem como guias para aqueles que já perceberam que lhe falta a visão espiritual e estão, portanto, prontos a segui-los cegamente. O Rabi Yehudá falou em seguida: quando o Criador disse a Moshe para escolher dentre as pessoas aqueles que são sábios e compreensivos, Moisés os olhou e não conseguiu encontrar nenhuma. Então ele foi instruído a pegar os chefes das tribos que eram conhecidos por sua sabedoria. A palavra entendimento é usada aqui, pois o grau da compreensão é maior do que o dos sábios. Qual é a diferença entre aquele que é sábio e aquele que entende? Sábio é alguém que aprende a partir de um rabi, mestre, e que quer alcançar sabedoria. Sábio é aquele que sabe tudo o que ele tem que saber. Aquele que entende é constituído de vários níveis e graus, já que ele enxerga dentro de cada coisa e sabe por si mesmo e pelos outros. A marca daquele que entende é formulada nas expressões. O justo conhece a sua alma animal. O justo significa Yesod, que transmite a luz para Malhut, animal. Já que a Gematia Havaiá de Malhut é 52, que é aquela sigla que a gente aprendeu como bom, né? Ou seja, Beit Nun. Berramá, besta, que é formada de Beit, rei, men, irei novamente, também é Gematia 52. Vamos repetir. Já que a gematia do Havaiá de Malhut é 52, ou seja, quando a gente escreve o nome do Eterno por extenso, a gente passou por essa aula, basta procurar lá no canal que já tem, não é? Então pega o tetragrama e abre ele, a gente abre esse tetragrama, então a gente vai ter esse nome que vai estar sobre Malhut. Cada uma do nosso mundo, dos nossos locais, cada mundo ele vai ter um nome especial que vai ligar a pessoa a esse nível
que está lá naquele nome. Cada nome do Eterno ele vai criar, não é? Esse estado de consciência, e é lógico que para saber cada um dos nomes, a gente deve ver a aula, deve copiar, deve criar nossas tabelinhas, para que a gente não tente guardar isso só de memória, porque não consegue, não é verdade? É muita coisa. E aí a gente tem a tabelinha. Aí qual é o nome de 52 nomes? De 52. A gente vai lá, olha e lembra, né? Vê lá, olha, não, realmente eu tenho que abrir aqui com Yud, aqui eu abro com Re, aqui eu abro dessa forma, e assim sucessivamente, até que a pessoa ela possa abrir, né, o nome de uma forma adequada para que ela possa saber esse nome, saber como que ela vai usar, se ela desejar meditar, né? Então, é assim que funciona. Cada nome, né? No caso do bom, né? Ele vai ser aberto Yud, seja Yud, Vav, Dalet, Re, Re, Vav, Vav, Re, Re. Somente o Yud é escrito completo, as outras letras não. Letra Re vai ter uma letra Re, outra letra Re, o Vav vai ter uma letra Vav, outra Vav, Re e Re. Então vai ficar 20 mais 10 mais 12 mais 10, que vai ser 52 e é chamado de bom. Muito bem. Dentro disso, né, o nome besta, que é formado de Beit, Rei, Men, Rei, ele também tem Gematia 52. Vale a pena observar que quando a gente fala esses nomes e fala besta também, a gente não está falando nada referente ao nosso mundo, mas só questões espirituais. Malhut constitui o nível chamado de sábio de coração, pois a sabedoria é encontrada dentro do coração, mas aquele que se estende vê acima e abaixo, por si e pelos outros. Aquele que é sábio de coração, né, ou é sábio, caracteriza Malhut, já que Malhut é que revela a sabedoria. Aquele que entende é Yesod, que ergue acima de Malhut. Ou seja, a sabedoria ela é uma coisa, entender é outra. Você chega acima do nível de Malhut, você chega em Yesod. Remá, em Malhut, só brilha de baixo para cima. Ou seja, Remá é luz de sabedoria, ela só brilha de baixo para cima, ou seja, ela só vai espelhar para cima. É impossível receber a luz do alto para baixo, pois certamente os desejos egoístas entrariam nessa luz de sabedoria. Por isso diz que o sábio, o Raham, vê apenas por si, de si mesmo para cima, e não pode entender a luz para os outros abaixo. O que significa? Cada correção que o Eterno vai fazer dentro de cada ser humano, quando ele começar a sua caminhada espiritual, ela é inexplicável para o outro. Ele não pode explicar o processo para todos, porque cada um vai ter um processo, cada um tem uma tela. Alguém pode levar 50 anos para conseguir quebrar todos os seus desejos egoístas e se desprender de tudo, chegar a todos esses níveis de entendimento. E alguém pode começar a estudar hoje e amanhã já está corrigido. Basta o tempo que ele abre mão do seu egoísmo, tanto de confiança que ele tem, e amanhã ele já está corrigido. Dessa forma, diz que a sabedoria encontra-se dentro do coração, já que o coração recebe de baixo para cima. Ao passo que aquele que compreende a Sefirah Yesod, que é o Tzad, o justo, brilha com a luz da misericórdia, Hassadim, de cima para baixo. Ele vê que recebe por si mesmo e brilha sobre os outros, ou seja, brilha sobre Malhut, como está escrito. O justo conhece a sua alma animal. O Zohar fala que cada homem oferece ao Criador, né, uma ação interior do homem, que constitui seu maior e mais valioso trabalho em seus esforços para satisfazer o Criador. O Criador criou o homem o mais longe, completamente oposto ao nível espiritual dele, com apenas o desejo egoísta de desfrutar. Desejos, além do desejo egoísta de receber prazer, não somente ele é incapaz de mudar a si mesmo, como ele não pode nem mesmo ansiar por um desejo de mudar. Várias questões dentro da Torá, não é. A questão toda
não é como você vai fazer a reza, mas alcançar a reza. É como formular um pedido de força para assemelhar-se ao Criador. Veja, a reza sempre é para estar em forma do Criador, né? A oração é uma sensação, um desejo no coração. O homem, o homem não reconhece completamente e não pode descrevê-la, pois a sensação no coração de alguém não está sujeita a qualquer controle e correção consciente. Ela não pode ser criada por vontade própria da pessoa. A sensação no coração constitui a consequência da condição mental e espiritual da pessoa, o resultado do estágio atual do desenvolvimento espiritual. Assim, o desejo de mudar também está nas mãos do Criador. No entanto, ele nos deu a oportunidade de estimular esse processo e de determinar o nosso próprio avanço espiritual. Ele permite que os cabalistas escrevam livros, e quando os lemos, nós desenvolvemos o desejo de nos aproximar mais dele. Ele permite que alguns dos verdadeiros cabalistas sejam revelados a um vasto círculo daqueles que desejam desenvolvimento espiritual. De modo imperceptível, ele transforma nossos desejos, modifica nossas almas, então, de repente, nós sentimos um interesse espiritual. Ele muda nosso desejo em relação a este mundo, ajudando-nos a descobrir a sua insignificância e transitoriedade, através das suas sensações de decepção e sofrimento. Ao criar um homem num egoísta inútil, ou seja, ao criar uma criatura inútil, e aparentemente tão inadequada a ele, o Criador permitiu ao homem criar-se e elevar-se a um nível igual ao próprio Criador, para atingir o seu nível de perfeição. Assim, o Criador revela a perfeição de sua criação. Embora ele tenha criado o homem como uma criatura inútil, ele, desse modo, lhe permite fazer de si mesmo um Criador em suas propriedades. O homem não pode entender que, embora ele seja criado com apenas o desejo, ele seja incapaz de induzir a recepção de um desejo altruísta, ao invés do seu natural desejo egoísta. A Torá, a Cabala, os professores e os sofrimentos estão todos preparados para acelerar o seu avanço na direção do objetivo da criação, pelo caminho da Torá, ou, de outra forma, pelo caminho do sofrimento. No entanto, o caminho do sofrimento não é apenas indesejável pelo homem, cuja vida na Terra faz sentir-se como se tivesse sido pego entre pedras de um incansável moinho rotativo. Impiedosa e metodicamente, ele pulveriza mental e fisicamente até o último dia de sua vida. Mas este caminho doloroso é igualmente indesejável aos olhos do Criador. Afinal de contas, seu objetivo é agradar ao homem, o que está de acordo com o caminho da Torá. Um rápido e indolor caminho para transformar seus desejos de egoísta em altruísta. Uma vez que apenas o Criador pode cumprir isto, ele irá, seja de forma dolorosa ou indolor, conforme nosso pedido consciente. O desenvolvimento de tal pedido em direção a ele é tudo o que o homem tem que fazer em sua vida. Está, portanto, escrito: deixe-o orar durante todo o dia. Todavia, nós agora entendemos que essa frase não diz para sentar-se com um livro de oração, mas se refere ao trabalho interior do homem, dentro dele mesmo. Há várias formas de trabalho que o homem tem que fazer com o seu corpo, como no caso de praticar fisicamente as mitzvot, e também ao trabalho interior, e mais importante do homem, quando ele pratica, quando a prática das mitzvot depende das palavras e dos desejos do coração. Nunca a Cabala se refere ou nem mesmo menciona nosso corpo físico, pois ele não é diferente de um corpo de um animal. Ele nasce, funciona e morre como animal. E todas as várias formas de trabalho que o corpo desempenha são meras ações mecânicas, completamente desconectadas com a intenção interior do homem, e podem até mesmo estar absolutamente em oposição a ela. Por isso, as ações do corpo são completamente ignoradas na Cabala. Ao invés disso, o desejo do homem é levado em conta e considerado como ação.
em si. Quando despido do corpo físico, no qual ele atualmente existe, ele constitui a ação espiritual interna do homem. O mundo espiritual é um mundo de desejos incorpóreos que não tem volume, tamanho, movimento ou tempo, exatamente como a nossa imaginação, onde nossos desejos são instantaneamente atendidos pelo poder do pensamento. Tudo no mundo espiritual é determinado apenas pelos nossos desejos, pensamentos e não pelas ações físicas. Contudo, uma vez que existimos nesse mundo temporariamente, em um corpo fisiológico, nossa tarefa é pôr em prática as mitzvot do Criador, tanto física, nosso corpo, quanto espiritualmente. Fisicamente, nós podemos praticá-las como uma pessoa normalmente faz, por causa de sua educação ou por uma recompensa neste mundo. Dinheiro, saúde, sorte, paz e assim por diante. Ou no mundo vindouro, o melhor que ele possa imaginar. Alternativamente, ele desempenha suas ações porque ele foi ensinado desde a infância a fazer, assim mecanicamente. Então, ele não pode evitar de fazê-las, em vista do desejo adquirido, extinto. Se ele não fizer, ele sofre. Este sentimento de sofrimento é exatamente o que compele a cumprir as ações mecânicas das mitzvot. Não é nem mesmo o desejo de receber recompensa neste mundo ou no mundo vindouro. Neste caso, a recompensa é instantânea. O homem não sente nenhum desconforto, uma vez que ele faz como está acostumado a fazer. Portanto, parece a tal homem que pratica as mitzvot por causa da natureza adquirida, o hábito, e ele não precisa de nenhuma recompensa por estas ações neste mundo, nem no mundo vindouro. Afinal de contas, ele realmente não pensa a respeito de qualquer recompensa, como seu hábito, né, o qual se tornou uma segunda natureza. Compele-o a desempenhar essas ações. Se ele não se sente dessa forma, ele está absolutamente certo. Ele age em prol do Criador. O fato de que seus hábitos, segundo a natureza, o compele a praticar as mitzvot mecanicamente e escapa à sua consciência. No entanto, uma vez que seu corpo não é mais do que um animal, o perfeito cumprimento mecânico das mitzvot, pela força do hábito ou por uma recompensa, é perfeitamente suficiente para ele. Há uma diferença entre aqueles que praticam por causa da sua educação ou hábito, como no caso do judeu, que é ensinado desde pequeno, e aqueles que o fazem por recompensa. Olha que coisa séria. O primeiro nem mesmo se preocupa se o Criador realmente existe ou não. Ele desempenha ações puramente mecânicas que não podem se deixar de desempenhar, pois eles começam imediatamente a sofrer pela falta dessas ações habituais, que fazem parte do seu dia a dia. No entanto, aquele que observa as mitzvot porque tem fé na recompensa e punição, acredita no Criador, na sua Torá e no seu governo, mas somente usa isso para seu benefício, ao praticar as mitzvot com tal intenção e permanecer assim por toda a sua vida, ele naturalmente não se desenvolve espiritualmente. É aquele que não se desenvolve no mundo é chamado de inanimado, pois nós dividimos toda a natureza dos seguintes níveis: inanimado, vegetativo, animado e falante, que é o humano. E não são graus dentro do nosso mundo, quer dizer, são graus dentro do nosso mundo, mas simplesmente dentro da alma do ser humano. Esse desenvolvimento, a gente vai falar mais sobre ele mais tarde, em outra aula, mas tem a ver com aquilo, esses graus que nós vamos chegar. Então, a maioria das pessoas que estão no desejo de fazer mitzvot, de ir para cá e para lá, para conseguir algum tipo de coisa do eterno, eles estão nesse nível inanimado. E assim, conforme ele vai estudando a Kabbalah, ele vai se desenvolvendo, passando para os próximos níveis. Né? Então, por isso as pessoas são consideradas como espiritualmente inanimado, e se chama Domen Kedushá. A palavra Domen Kedushá D-O-M, o E, o M e o D-E, né? Domen, D, Kedushá. O K, o E, o D, o U, o S, o H e o A, Kedushá. Mas eles já são espiritualmente inanimados, em oposição àqueles que observam mecanicamente por força do hábito.
Na Cabala, a palavra corpo implica em desejo. Um desejo, um corpo pode ser egoísta ou espiritual altruísta. A passagem gradual do corpo egoísta para a substituição pela substituição por um altruísta é chamada de um nascimento espiritual do homem. Ou seja, ele se desenvolve de um sistema egoísta e passa a ser um sistema altruísta, e como já relatado, para o judeu que nasceu fazendo esses atos, é o que ele aprendeu. Nós que aprendemos outros atos, só foi o que nós aprendemos. O indiano que aprendeu outros atos, ele vai fazer aqueles atos como se fossem realmente importantes dentro da cultura dele e vai causar algumas rupturas ele deixar de fazer certas coisas ou acreditar em certas coisas. Então, é um processo também do eterno dentro da vida de cada nação, e cada nação tem o seu tikkun, e futuramente também a gente vai falar sobre isso. O desenvolvimento espiritual do homem é designado por uma intenção cada vez maior de observar as mitzvot, apenas porque tal é o desejo do Criador. O homem as observa apenas para o bem do Criador, completamente desinteressado, como se nenhuma recompensa de nenhuma espécie jamais lhe fosse dada em retorno, nem mesmo na forma da sua própria autossatisfação. É como se o Criador não soubesse quem cumpre o seu desejo, como se o próprio homem estivesse incerto se ele observa ou não as mitzvot. Todavia, ele o faz de qualquer maneira, por tal é a vontade do Criador. Então, a noção de corpo, na Cabala, alude à correção dos desejos do homem. Enquanto que os desejos não corrigidos, sem a tela, não podem ser usados. É como se ele não fosse parte do corpo, existindo além do corpo. Portanto, eles são considerados forças ou desejos exteriores, clipotes ou cascas. Como eu disse para vocês, que não tem nada a ver com o corpo em si, mas as cascas dentro desses sentimentos, desses pensamentos, de servir o Criador para ter algum benefício, etc, etc. A única criação existente, além do Criador, é o desejo egoísta de apreciá-lo, que foi criado por ele. Este desejo pode ser o ego, o egoísta corrompido, ou o altruísta corrigido. Espiritualmente, puro ou impuro. Todas as forças espirituais, anjos, clipotes, etc., constituem nossos desejos não corrigidos ou corrigidos. O desejo de dar prazer ao Criador. Nada mais existe no universo. Existem 12 partes do corpo espiritual que desempenham ações espirituais, 2 braços, 2 pernas, consistindo cada um de 3 partes. Ao todo, são 3 vezes 4, que são 12. Essas partes do corpo espiritual, nossos desejos que foram corrigidos pela tela, praticam as mitzvot positivas, que são aquelas 248 que a gente está vendo na Parashá de Pinhas, né? E no final da Parashá de Balaque, é ali onde fala isso. Exatamente como um corpo é um objeto espiritual, um partsuf, né, do corpo do homem e seus desejos altruístas, no qual ele pode receber a luz do Criador de acordo com as suas intenções, ou seja, a tela que ele está fazendo, aquela tela massar, que é entregue a ele escura agora, quando ele começa esse processo da Torá, para ele redesenhar a sua história, né? Então, eles praticam as mitzvot positivas. Exatamente como um corpo, um objeto espiritual, o corpo de um homem e seus desejos altruístas, no qual ele pode receber a luz do Criador de acordo com as suas intenções, ou seja, a sua tela. Os desejos do homem são determinados por suas intenções. Todo trabalho com a intenção para o bem do Criador e é desempenhado pelas partes externas do corpo, as 12 partes dos braços, pernas, pelas 12 partes do corpo interno, cérebro, coração, fígado, boca, língua, 5 partes do pulmão e 2 rins. Essas correções interiores do corpo são destinadas à recepção do espírito celestial ou Urura Cores, luz dentro do corpo, e representam um trabalho mais importante do homem com relação ao Criador. Estas ações interiores são chamadas de mitzvot,
elas dependem do discurso, tal como oração, súplicas, bênçãos e louvores. Aqueles que venham a conhecer esse trabalho é feito em todas as coisas. O homem não tem consciência de que sua oração permitia todo o céu elevando-se. Perdão. O homem não tem consciência de que sua oração permeia todo o céu, elevando até o cume do universo e alcançando o próprio Criador. Como foi repetidamente mencionado, nenhuma única palavra na Torá fala do nosso mundo. Especialmente não do nosso corpo, né? Todas as palavras da Torá são os nomes sagrados do Criador, as várias sensações do Criador sentidas por aqueles que alcançam, como explicamos, a obtenção da sensação do Criador, são impossíveis sem uma tela, uma intenção altruística, significando que tudo aquilo que o homem deseja é agradar ao seu Criador. Apenas sensações no coração, a essência do homem, pode desempenhar esse trabalho, e nunca os órgãos fisiológicos do nosso corpo animado, os quais não são diferentes de um animal. Ou seja, toda ação é no mundo espiritual. O corpo é espiritual, o coração é espiritual, o rim é espiritual, conforme a gente está se desenvolvendo na linguagem da Kabbalah. Quando a luz da manhã começa a brilhar, separando a luz da escuridão, um chamado atravessa todos os céus. Preparem-se para a abertura das entradas e das câmaras, e cada um vá para a sua posição. Pois o que se servem à noite não são os que servem de dia. E quando a noite vem, os servos diurnos são mais uma vez substituídos pelos noturnos. Quando a luz da manhã começa a brilhar, quando o homem começa a tomar consciência de seus desejos egoístas, são a morte da escuridão, enquanto que o altruísmo e a espiritualidade são a vida e a luz dentro do homem. Desse modo, separar-se da escuridão, ele começa a analisar e tomar consciência de seu estado, e sentir as subidas e quedas espirituais. Ele sente sua proximidade com o Criador como luz, enquanto que a distância dele é descida em seus desejos egoístas sente como escuridão. No entanto, pode-se sentir apenas isso se o Criador for sentido, mesmo que seja apenas um pouco, mesmo que seja indistintamente. Para começar a sentir vergonha de receber do Criador a insignificância da sua própria natureza, sensação da escuridão. É preciso primeiro sentir o Criador. Apenas sua luz contém tudo o que o homem precisa. Força para a correção, desejos, vidas. Portanto, a coisa mais importante a qual o homem tem que aspirar é a sensação do Criador, mas não pelo prazer, mas sim para a correção. A força que servem durante o dia são chamadas de os governantes, o governo do dia. As forças que servem à noite são chamadas dos governantes do governo da noite. Então, logo o chamado da manhã é ouvido, elas todas ocupam suas posições. Malhut e Israel desce e entram em Beit Knesset, a casa da Assembleia, um lugar onde todos os desejos do homem são recolhidos, portanto é chamado da casa de oração. Para exaltar o Criador e começar seus cantos e louvores, está escrito: nós louvaremos sua misericórdia pela manhã e a sua fé à noite. Sentindo a luz do Criador descendo sobre ele, o homem a percebe como a manhã que chega depois da escuridão, e ao sentir esse estado, ele louva o Criador em seu coração. Todos os pensamentos estranhos recuam diante da influência da luz do Criador e todos os desejos impuros se reprimem. Depois do homem se corrigir nas mitzvot positivas, na primeira parte da correção do tzitzit, tefilim, ele tem que unir todos os desejos do seu coração num trabalho na segunda parte. E, sinceramente, dedicar-se ao trabalho dos louvores, uma vez que o discurso se eleva para cima. É impossível dar uma breve explanação das mitzvot do tefilim e tzitzit, observada apenas por aqueles que atingiram espiritualmente o nível do participio zerampim, ou seja, eles pularam já desse mundo. A união desses filhos não é simplesmente você botar um tzitzit no Shabat, um dia você fazer uma reza, e toda aquela questão muito mais religiosa, não. Isso tem a ver com ligar os mundos espirituais realmente, de fato, fazer isso acontecer.
Como nós vimos os judeus que já fazem isso, e isso faz parte da regra do que ele faz todo dia, tirar isso, por exemplo, de um judeu é a mesma coisa que você está tirando dele o direito que Deus colocou ele lá na terra de Israel. Você querer inserir uma pessoa, como estão fazendo aí, botar o tzitzit, o talit, etc., é o que é meramente um costume, não é? E que não tem a ver com a verdadeira questão, haja vista que a gente viu que a Torá não fala nada desse mundo, mas do mundo espiritual. Então, esse talit, esse tzitzit pelo cabalista, ele é colocado internamente. Então, essas ligações, elas têm que ser feitas dentro de você. Cada vez que você vai avançando nos graus de doação e criando uma tela anti-recepção, que é extremamente difícil, porque depende da ajuda do Criador. E depende do pedido sincero, que não precisa que você, o dia todo rezando, é que o dia todo você vai criar uma tela anti-egoísmo. Uma tela anti, toda vez que você for fazer uma ação egoísta, você tem que ver se isso vai ferir alguém, quem? A pessoa que é cabalista? Não, qualquer pessoa. Se você vai ferir alguém, se você está indo com o sentimento certo, como você vai falar suas palavras, você já não pode mais simplesmente falar qualquer coisa, tem que ter equilíbrio. Inclusive, para falar as coisas da Torá tem que ter um equilíbrio. É lógico que as questões das fases vão acontecendo, mas além disso tudo é a intenção. Por que você está falando aquilo? Porque, como a gente viu ontem, o amor cobre todos os pecados. Quer dizer, mesmo que às vezes eu possa falar algo errado, se eu estiver falando com a intenção certa daquele momento, quer dizer que aquilo ali é algo positivo. Não é? Vai ter uma força positiva saindo de mim, e não uma força negativa, desde que a gente não alimente dentro dos outros o egoísmo. Né? Por exemplo, o que é alimentar? Ah, vai que Deus vai te dar isso, vai que Deus vai te dar aquilo, vai que você vai ser abençoado nesse mundo. Tudo isso são sistemas de recepção. Ainda que o Eterno permita isso no início, para a pessoa começar a ter uma ligação com Ele, é necessário que a gente comece a ensinar as pessoas que as coisas não funcionam assim, como a gente já disse em outras aulas. Muito bem. Então, esses servos que estiverem em seus lugares no ar são nomeados para governar sobre os 4 lados do mundo. Gazaria, elevar-se ao ar para governar o leste, e todos os outros nomeados estão junto com ele e esperam a palavra da oração, que sobem daquele lado de baixo, e este governante recebe a oração. Se as palavras de uma oração são apropriadas, então todos esses governantes observam e se elevam junto com elas ao firmamento, onde os outros governantes estão pela absorção dessas palavras. Eles proclamam: abençoado seja Israel, abençoado sejam os lábios que proferem essas palavras. As letras que estavam pairando no ar agora voam para cima e formam um nome sagrado que governa o ar, que consiste de 12 letras. Este é o nome do qual Eliahu voou depois que subiu ao céu. As letras voam para cima no ar, e o governante que detém a chave do ar em suas mãos sobe ao céu, juntamente com todos os outros governantes. E passa as letras às mãos de outro governante para mais uma ascensão. Depois que Malhut foi separada de Zerampim, Zerampim se preencheu apenas com honra Sadim, no de misericórdia, e tornou-se a linha da direita, enquanto apenas Malhut formou a linha da esquerda. Essas duas linhas são em conflito uma com a outra. Assim como a linha da direita e da esquerda de Binar se opõem uma à outra. Isso continua até que Zerampim ascenda para Binar como linha do meio, equilibrando a linha da direita e da esquerda, fazendo as pazes entre ela, unindo-as em uma única na linha do meio. Paralelamente, Zerampim e Malhut, as duas linhas opostas, precisam de uma linha do meio para equilibrar-se, para trazê-los ao equilíbrio e paz, e uni-las. Isso ocorre com a ajuda de Man, ou seja, Mein e Kuvim, que é o Men, aquele que eles escolhiam
maná que eles colhiam no deserto, ou seja, isso depende das águas femininas. As orações do justo, pois eles oferecem os desejos desse mundo. Também a tela, quais os desejos? Ó, Xana, eu estou sacrificando aqui esse desejo aqui, porque eu percebo que o Senhor é maior do que esse desejo. O desejo de receber e ser igual ao Senhor é maior do que esse desejo que eu tenho aqui. Então eu vou oferecendo e sacrificando todos esses desejos egoístas, conforme me é permitido percebê-los, para o eterno. As orações do justo, eles oferecem desejos deste mundo e também a tela que eles elevam, chamada de Massá, tela de Hirik, a linha do meio, levando a linha da esquerda e da direita a unirem-se a Malhut e unirem-se a Zerampim. Assim, uma oração se torna um pedido, né? E a linha do meio que conduz à paz e a união entre Zerampim e Malhut. Exatamente como Yesod superior, a linha do meio une-se ao Criador com a Shekhinah Malhut, reunindo todas as almas criadas. A oração do homem cria a linha do meio e une todos com sua ascensão, trazendo paz e união entre o Criador e a Shekhinah de suas criaturas. A união das almas com seu Criador. Por isso, exatamente como a Sefirah Yesod, superior, o homem também é chamado de Shalom, de paz. Além disso, o mundo de baixo precede e determina o mundo do alto, pois despertar de baixo, pedidos dos inferiores, que somos nós, precede ou invocar o despertar do alto. Então, o mundo espiritual é o mundo dos desejos, existe apenas dois desejos. O desejo do Criador de doar prazer à sua criação, ou seja, ao homem, e o desejo de receber prazer para si mesmo, criado pelo Criador, chamado a criação ou essência do homem. Nada mais existe além desses dois desejos. Tudo que nós podemos possivelmente imaginar deriva apenas dessas duas forças espirituais. O desejo do homem é chamado uma oração, pois, consciente ou inconscientemente, este desejo agrada àquele que criou o homem, ao Criador. Espiritualmente, o homem se desenvolve de acordo com a sua oração. No entanto, a verdadeira oração é o seu pedido pela correção e elevação espiritual, e nunca pode ser diferente. Tal oração, um desejo no coração, pode ser alcançado apenas através dos estudos consistentes das fontes cabalísticas, a quais afeta o desejo egoísta do homem com a sua luz interior, oculta e evoca a ascender espiritualmente. Então, isso está na introdução das 10 Sefirotes, do Baal HaSulam, item 155. Uma alma não é nada mais do que o desejo corrigido, altruísta do homem. Seu particurso espiritual, seu desejo de receber a luz do Criador, com a tela, que é a intenção, para o bem do Criador. Então, o discurso do homem na oração não é nada mais do que partes de sua alma, da sua própria alma, vestida de um corpo. A oração é a alma do homem neste mundo, né? O Vak Nefesh, ou seja, a gente tem as 6 sefirotes e a Vak de Nefesh que está aqui em Malhut, são as 6 sefirotes que estão em Malhut, dentro de Malhut de Asiá. Né? Então, o Vak é o Gar mais a alma do homem aqui, que o Gar seria aquelas 3 sefirotes que estão dentro de Biná, desse mundo. E como a gente viu que a Biná do nosso Malhut, ela engana. Por que ela engana? Ela faz as pessoas se disfarçarem de pessoas boas e doadoras e maravilhosas e aquela coisa toda, mas elas, na verdade, elas desejam receber para si mesmas. A sensação do Criador, elas desejam receber coisas do céu para usarem nesse mundo e nunca é somente pelo bem do Criador. Então, quando eu mudo a minha intenção da minha reza, eu mudo a intenção, Hashem, eu estou fazendo porque eu quero mudar, eu quero ser igual ao Senhor, eu quero me aproximar de Ti, tira todo o egoísmo que eu tenho em referência a tudo que eu faça, eu não lido nem com esses estudos por conta disso. E a reza, quando a gente pegar, então, um livro de oração, principalmente o Terrilim, que não é um livro egoísta, você pode ler o Terrilim, mas você precisamente você pode fazer, por exemplo, uma reza dentro do seu corpo espiritual. Hashem, eu não consigo parar de desejar aquilo.
Hashem, eu não consigo parar de te servir por interesse. Hashem, eu não consigo amar o meu próximo. Hashem, me ajuda. Na verdade, parece tão difícil aceitar as notas certas, mas não. Todos os anjos positivos e negativos vão olhar para sua alma e vai falar, esse realmente ama Hashem. Venha, amado, né? Venha servir sem interesse, venha para modificar o mundo, venha para ser uma pessoa melhor, vá se limpando de todas essas coisas, para que você possa realmente conhecer o Deus de Israel e todas as almas boas que estão envolvidas nessa correção.